Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, né, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à lição da nossa escola bíblica, né? Hoje estaremos estudando a lição de número 2, dando continuidade ao nosso trimestre, que tem por título Os Valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Na semana passada nós estudamos a lição de número 1, então vamos dar continuidade nesta semana, estudando a lição de número 2. Esta lição de número 2, que tem por título Sal da Terra, Luz do Mundo. É o título da nossa lição nessa semana é Sal da Terra e Luz do Mundo. Nós vamos ler o nosso textuário, que diz assim: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus, capítulo de número 5, versículos 13 e 14. Né? Então aqui está a responsabilidade do cristão, né? de ser o sal da terra e de ser a luz do mundo, conforme Jesus está aqui falando para os seus discípulos. A verdade prática da nossa lição fala assim: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável do ponto de vista bíblico. O mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Esta é a verdade prática, né? A influência dos cristãos na sociedade é inevitável, né? E como sal da terra, se a igreja, né, se os cristãos não fosse o sal da terra e não fosse a luz desse mundo, como que esse mundo já não estaria, né? Já está do jeito que está, ainda tendo a igreja aqui na terra, imagina se não tivesse mais esse sal e essa luz. Bom, o nosso textuário, o textuário da nossa lição, se encontra em Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16, um texto curto nessa semana, né? Apenas 4 versículos, e nós vamos ler. Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Versículo 15. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. E o versículo 16 diz: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A leitura bíblica em classe, né? Uma oração rápida para darmos início à lição em si. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela leitura, Senhor, que foi lida neste momento, pela tua palavra, e pedimos ao Senhor que venha nos abençoar, Pai, no decorrer dessa lição, e que nós venhamos a ser não somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, alcança, Senhor, as pessoas com essa palavra, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, vamos lá, né? Como eu costumo sempre dizer, que é somente uma base, né, para a lição, para a aula propriamente dita no domingo, em que os irmãos estarão lá com os professores, debatendo, tirando suas dúvidas, dando as suas opiniões, mas nós antecipamos aqui, né, somente como
uma base para o que vai ser ensinado no domingo. Então, a introdução, nós temos aqui a palavra-chave, que é a influência, né? Influência é a palavra-chave. Influência da igreja, com a sua influência no mundo, né? Como sal, como luz, a igreja tem a sua influência no mundo. A introdução fala assim, ó, nesta lição enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar aonde vivemos. Então, aqui o escritor já dá o seu parecer, né? Aqui na introdução, o que vai ser falado durante a lição, mas principalmente a sua explicação, né? Porque ele é bem claro aqui, ó. Nesta lição enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Então, essa é a nossa obrigação como cristão, como servos de Deus, fazer a diferença, ser diferente, né? Salgar o mundo, iluminar o mundo é a obrigação do cristão. Ele fala mais, ó, por isso tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo. O sal e a luz, como esta ilumina o lugar de trevas e aquela tempera e conserva o alimento. Somos chamados a influenciar o mundo atual, né? Salgar, né? E iluminar. Nós vamos decorrer a lição e vai ficar muito bem explicado ao final. O que significa o sal, o que significa a luz, né? Na prática, para que serve o sal, né? Vamos deixar bem explicado aqui para os nossos amados irmãos e para aqueles também que gostam da palavra de Deus, mas ainda não se decidiram. O tópico 1 vai falar: o sal tempera e conserva. Então já está aí a primeira dica, né? Para que serve o sal? O sal serve para temperar e para conservar. E são duas coisas completamente diferentes, né? Temperar é uma coisa, conservar é outra, mas o sal, ele serve para essas duas coisas. Bom, definição. Na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca usada como tempero. Está lá em Jó, capítulo 6, versículo 6, e Marcos, capítulo 9, versículo 50. Remédio e conservante. Está lá em Ezequiel 16, 4. No grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra alas. Substantivo neutro para o sal. Primeiro, como tempero. Segundo, como substância fertilizante para a terra arável. Olha aí, né? Já pensou? E terceiro, como substância que conserva os alimentos da deteriorização. E quarto, como sabedoria e graça no discurso. Desculpa. Esse quarto aqui, ó, olha a importância desse quarto aqui, ó, como sabedoria e graça no discurso. Aí que eu quero falar um pouco aqui, como sabedoria e graça no discurso, até mesmo quando nós estamos evangelizando, né? Não só nos púlpitos tem que ter sabedoria e graça, mas também quando estamos evangelizando nas ruas, nas praças, por onde andarmos. Se não houver sabedoria e não houver graça, nós simplesmente vamos estar jogando conversa fora. A palavra de Deus ela tem que sair da nossa boca com sabedoria e com graça. Ou seja, se nós vamos evangelizar, por exemplo, uma pessoa que bebe, nós não podemos chegar lá e falar que aquele que bebe não tem salvação, que aquele que bebe vai para o inferno, que aquele que bebe é isso e aquilo. Nós precisamos ter a sabedoria, né, para se chegar a essas pessoas e atrair a atenção dessas pessoas pelo lado positivo. Aí é onde entra a graça, né? Porque só a graça nos dá essa condição de falarmos a palavra de Deus com sabedoria. Então está aí esse significado do sal, que é aqui no quarto, né, o quarto item que está aqui, ó.
como sabedoria e graça no discurso. E nós encontramos essa palavra em Colossenses capítulo 4, versículo de número 6. Então, sabedoria e graça no discurso. É como fala, né? A palavra da nossa boca, ela tem que sair, né? Como temperada, né? Como sal, temperada com sal. Ou seja, nem salgada demais e também não pode ser insossa, né? Com pouco sal ou sem sal. Tem que ser no tanto certo. Então, assim é quando nós vamos falar a palavra de Deus. A nossa palavra, a palavra de Deus saindo da nossa boca, ela tem que ser como que temperada com sal. Né? Se a gente for salgado demais, ninguém vai querer nos ouvir. Vamos até arrumar contenda, confusão. E também, se não tiver sal, aí também ninguém quer escutar. Não tem tempero, né? Então, vamos lá. O tópico 2 fala sobre a importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento, na medida certa de sal, é saboroso. Aí volta o versículo de Jó 6:6. Dá sabor, né? O sal, ele dá sabor. É que a gente não tem aqui muito tempo, senão fica muito longo o vídeo, para trazer, né, alguns exemplos, né? Mas o sal, ele dá sabor, né? Ele dá sabor aos alimentos. E o sal, ele dá sabor à palavra, né? Quando você está falando uma palavra e você vê que as pessoas estão se interessando em ouvir, é sinal que a sua palavra que você está falando, ela está sendo temperada, aquela pessoa está sentindo sabor, né, ao ouvir aquilo que você está falando, porque a sua palavra está saindo temperada com sal. Bom, essa função simboliza a vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Ou seja, é aquela pessoa que conversa com todo mundo sem se misturar, sem participar das práticas. Então, as pessoas ouvem e respeitam aquela pessoa, porém aquela pessoa não se mistura no sentido de fazer o que elas fazem. E isso é muito interessante. Outra função do sal é de preservar o alimento da deteriorização. Quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se a carne, esfregando-a no sal e deixando na salmoura. Então, essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são empregados no mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Então, é isso, né? Quando nós agimos como sal, nós estamos preservando o mundo, né? Que vai aí apodrecendo e apodrecendo, aí a seu bel prazer, mas a igreja, né, com os crentes verdadeiros, ainda são o sal da terra, né? E é por isso que não apodrece de vez, porque vai conservando ali, né? Vai conservando ali, impedindo que venha a apodrecer de vez. Vamos lá, irmãos. O terceiro fala, o cristão como sal. Agora é a palavra que eu mais gosto, né? Aplicação pessoal. Eu amo essa frase, aplicação pessoal. Né? O que a gente vê na palavra de Deus, aplicar às nossas vidas. Então, o cristão como sal. Como cristãos, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Influenciar, né? Influenciar é combater o mal, é participar, mas participar de um modo em que venha a mostrar qual a vontade de Deus. A nossa influência no mundo tem que ser essa, é mostrar, né, com sabedoria como que se deve proceder, né, para que as pessoas vejam a diferença, para que as pessoas entendam que nós agimos de modo totalmente diferente de como eles agem. Então, na prática é isso.
E Lucas capítulo 14, versículos 34 e 35. Nós vamos encontrar essa verdade. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Aí, opondo-se aos valores do mundo, né? Mostrar as verdades bíblicas se opondo ao que o mundo diz ser verdade. A verdade que tem que prevalecer é as verdades bíblicas, é as verdades de Deus. Não esqueçamos, portanto, de nossa identidade verdadeira na revelação, né, na relação que temos com este mundo. De acordo com as palavras de nosso Senhor, vós sois o sal da terra. Né? Quando Jesus disse, vós sois o sal da terra, ou seja, preservar, né? A gente preservar as verdades de Deus, né? E salgar para que o mundo não venha a apodrecer de vez. Então, fechamos aqui o tópico de número 1, que no resumo diz assim, ó, o sal tem as funções respectivas de dar sabor e conservar os alimentos. À luz dessa imagem, somos chamados a influenciar a sociedade, né? Nós somos influenciadores, né? As pessoas têm que olhar para a gente e se influenciar, né? A igreja não pode imitar o mundo. O mundo imitar a igreja é problema deles. O que não pode é a igreja imitar o mundo. Seria uma troca de valores aí bem, que traz bastante prejuízo para os cristãos. Deixa o mundo imitar a igreja, mas a igreja jamais pode cair nessa cilada de imitar o mundo. A gente tem que influenciar, eles têm que querer ser igual a gente, não a gente querer ser igual a eles. Aí nós vamos para o tópico de número 2. Tópico de número 2, agora é onde entra a luz, né? A luz ilumina lugares em trevas. A luz ilumina lugares em trevas. O subtópico 1, conceito físico e metafórico. A luz procede dos corpos celestiais, pode ser própria, né? No caso, as estrelas. Também pode ser refletida, né? No caso, a Lua e os planetas, que traz claridade. E por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim, a lâmpada emite luz, o fogo espalha a luz, enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus. Né? Deus é luz, está escrito. Deus é luz. Né? O Salmo 104, também no versículo 2, fala algo a respeito, Tiago 1,17. Mas a luz pode ser aplicada também a Jesus. Né? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Pode também ser aplicada à palavra de Deus. Né? Luz para o meu caminho, lâmpada para o meu caminho. Lá no Salmo 119, versículo 105. Né? Também aos discípulos de Jesus, quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Então, a função da luz é essa, é iluminar, né? Trazer, acabar com as trevas. Onde a luz chega, não há mais trevas, não existem mais trevas. Aliás, há alguém que diga, né, que escuro não existe, trevas não existe, o que existe é a ausência de luz. Há alguém que diga isso. Mas o tópico 2, aliás, o tópico 2 e o subtópico 2 fala o cristão como luz. Cristão como luz, que aí é onde vem também uma aplicação pessoal. Mais uma vez, a aplicação pessoal, né? O cristão como luz, colocando em prática o que Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Nas palavras de Jesus não há
piedades. Observe que ele não disse, vós deveis ser a luz do mundo, mas sim, vós sois a luz do mundo, né? Ou seja, não é uma coisa opcional, não é se eu quero ou se eu não quero. Se eu sou discípulo de Jesus, então eu sou a luz do mundo. Se você é discípulo de Jesus, então você é a luz do mundo, né? Não é algo que é se eu quiser ou se eu não quiser eu não quero, não é assim. Não é assim que funciona. Passou a ser discípulo, andou certinho com Jesus, é a luz do mundo. Passa a ser a luz do mundo. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja vivo, é que seja viva como luz deste mundo. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja, e que viva como a luz do mundo. Tá vendo? É o que eu acabei de falar, não é algo opcional. Aceitou Jesus, está nos caminhos do Senhor, então nós precisamos agir como luz do mundo. Clarear, né? Acabar com as trevas. Aonde o crente passar, onde houver trevas, não tem mais, tem que ser luz. O crente vai passando e vai clareando ali, ó, as coisas. Né? Vai ficando claras as coisas, porque ele é a luz do mundo. Ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às obras produzidas por cada um de nós. Essas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé manifestos na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. João 15:8. 1 Pedro 2:12. Aí diz aqui, ó, logo a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens e estes glorifiquem a Deus. Mateus 5:16. Então aqui está a importância, né? A importância de praticar, né? De sermos praticantes, né? Das coisas que Jesus nos ensina. Eu achei muito forte isso aqui, ó. Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como a luz. Ou seja, as pessoas que ainda não têm Deus como seu Senhor, que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador, elas têm que observar na gente, né, e ver que realmente ali em nós existe a verdade. Elas não podem questionar, não pode haver questionamento na vida do crente. Porque ele é a luz, as pessoas estão vendo, né, o proceder. E dali eles vão tirar as suas conclusões e vão glorificar a Deus. É verdadeiramente, né, como os irmãos lembram, aquela mulher, né, falou com o profeta, né, verdadeiramente ali vai um homem de Deus. Né? Só de ver, só de olhar, só de observar. Eu me lembro aqui de um testemunho de um irmão que toda vez que ele ia para a igreja, ele convidava o seu vizinho. O vizinho estava na janela, ele, vamos para a igreja, vizinho. Aí ele, não, eu estou lendo um livro. E ia, né? Mas todo dia ele que ele ia para a igreja, ele chamava. Todo dia aquele homem estava na janela quando ele ia para a igreja, e ele chamava. E toda vez ele dizia, não, eu estou lendo um livro, não posso ir agora. E quando foi um dia, para sua surpresa, ele, vamos para a igreja, vizinho. Aí ele, vamos, hoje eu vou. E foram. E aí quando é no caminho, aí o irmão fala, vizinho, me tire uma dúvida. Só por curiosidade, qual o livro que o senhor estava lendo? Aí ele, rapaz, o livro que eu estava lendo era a sua vida. E esse livro eu acabei hoje. Era a sua vida o livro que eu estava lendo. Tá vendo aí? Que é só para a gente ver a importância, né, das nossas vidas, a importância do nosso caminhar, do nosso proceder como luz. As pessoas estão nos vendo. Glória a Deus por isso. Então, o subtópico de número 3, a luz em lugares de trevas. Luz em lugares de trevas. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Nesse sentido, a natureza
de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz do mundo por meio da própria vida. Por isso, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz na escuridão, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. Então, se alguém tinha dúvida, então, como ser luz? Como ser luz? Fazendo as boas obras. Basta fazer o que Jesus ensinou. Basta fazer o que a palavra de Deus ensina a fazer e já estamos sendo luz, né? E aí tem várias coisas que a gente poderia citar aqui. Várias coisas que a gente poderia citar aqui que as pessoas iriam ver e iriam realmente ver a diferença, né? De quem não tem Jesus, de quem não é luz e de quem é. No caso, por exemplo, do perdão, né? Alguém faz um grande mal ao crente, por exemplo, e o crente simplesmente perdoa aquela pessoa. As pessoas estão vendo, né? Falam, se fosse comigo não era assim, né? Se fosse comigo ia ser diferente. Mas você, como luz, está fazendo como Jesus ensinou, e aquela pessoa, né, vai ver a diferença que é entre o cristão e o não cristão. E vários outros exemplos tem para a gente falar, mas o tempo nos é curto para falar. Bom, entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Então, aí aqui, também gostei muito aqui desse comentário, aqui é onde está o segredo. Aqui é onde está o segredo. Talvez você possa falar, mas eu queria tanto, né, ser diferente, eu queria tanto ser luz, eu queria tanto ser uma pessoa que perdoa, eu queria tanto ser uma pessoa que evangeliza, eu queria tanto ser luz, queria tanto, mas não consigo. Aí aqui, ó, o que nós aprendemos em Mateus, capítulo 25, versículo 4, Atos 7 e 55, é que por nada que o crente faz para Deus é por conta própria, é porque ele sabe, é porque ele pode. Não, tudo que nós fazemos para Deus, por mínimo que seja, é porque Deus nos capacitou para isso. É Deus que capacita o homem, é Deus que capacita o ser humano para fazer a obra dele. Então não adianta ninguém querer fazer com as próprias forças, porque não vai conseguir, não vai adiantar. É Deus que nos ajuda através do seu Espírito Santo, né? Então aqui está uma dica valiosa aqui, ó. Quando ele fala aqui, ó. Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece, né? Por isso que Paulo falou lá em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas o mais profundo dali é o contexto em que está no versículo 12, né? Versículo 12, ele fala algo ali que vai fechar com tudo posso naquele que me fortalece. E muitas vezes a pessoa confunde, né? E acha que pode tudo e tudo de um jeito, sei lá, né? Não sei nem explicar, mas esse tudo posso é em Cristo, né? Está mais ali no sofrimento do que propriamente dito nas vantagens, né? Mas poder tudo no que nos fortalece, que é Jesus, é como Paulo ensinou mesmo, é saber viver em qualquer situação. Qualquer situação que Deus permita que a gente passe, seja de enfermidade, seja de desemprego, seja de bonância, seja lá o que for, é saber que foi Deus que preparou aquele momento para a gente passar. Por isso que ele disse, eu posso tudo naquele que me fortalece. Porque o que ele achava que passava era porque Deus queria que ele passasse. Então, o nosso entendimento tem que ser isso. Nós não podemos nada. Jesus próprio disse, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Não tem como, não adianta nem tentar, vai dar errado. Fazer alguma coisa sem Deus, mesmo que seja para Deus, mas fazer sem Deus não vai dar certo. Não vai dar certo, porque quem nos capacita é o Espírito Santo do Senhor.
Aí o resumo aqui do 2. A luz ilumina um ambiente em trevas. À luz dessa imagem, somos convidados a fazer com que, por meio de um sincero testemunho, as nossas boas obras sejam vistas pelos homens e estes glorifiquem a Deus. Então, é como foi falado, né? Que o nosso proceder, o nosso caminhar, que as pessoas estão vendo, venham a realmente ver que existe uma diferença, né? Glorifiquem a Deus por ver que no crente, né? Que o seu vizinho, que o meu vizinho, que as pessoas possam ver em nós uma diferença. Então vamos lá para o tópico de número 3. Tópico de número 3, que tem discípulos que influenciam. Né? E aqui eu considero o miolo dessa lição, né? A parte em que os professores nas suas classes devem manter-se mais, né? Ali o foco. Considero o 1 e o 2 assim, mais como uma preliminar, né? Mas o 3 aqui realmente é uma coisa interessantíssima. Sendo sal é o título do subtópico 1 do tópico 3. O sal, meus irmãos, olha só por que eu falei que aqui está o miolo da lição. Olha só como que começa aqui o subtópico 1. O sal não aparece. Só que já dá uma mensagem aqui de 2 horas. O sal não aparece. Tá vendo? Não é preciso o crente ser aquele crente espalhafatoso, né? Tem crente que deveria até mudar o nome para Aparecido ou Aparecida, né? De tanto que quer aparecer. Mas quem tem que aparecer é o nosso Deus. Quem tem que aparecer é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio João Batista, ele se importa que ele cresça e que eu diminua. Né? E o sal não aparece. Bom, pois atua de maneira oculta e silenciosa. É assim que o sal trabalha. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior que há em nós, né? É preciso, primeiramente, a gente buscar uma comunhão muito íntima com o nosso Deus, né? Ou seja, desaparecer e aparecer para Cristo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. É aquela coisa que nós sempre estamos falando e ouvindo dentro das igrejas, né? Não viver de aparência. Viver o que prega, pregar o que vive. É isso que nós precisamos entender. Não adianta a gente pregar uma coisa e viver outra. Não adianta a gente ensinar uma coisa e viver outra. Acabamos de ver que as pessoas olham o nosso caminhar, que as pessoas veem o nosso procedimento. Então não adianta a gente falar uma coisa e viver outra. Não vai adiantar. Por isso que primeiramente temos que passar ali pelas mãos do oleiro, para que ele possa consertar, né, tirar as pedrinhas, consertar o vaso, deixar o vaso purificado, pronto para o uso, para que não tenha, como a Bíblia ensina, de que se envergonhar. As pessoas veem que a nossa vida ela está de acordo com o que nós pregamos. É isso. Antes de propagar a mensagem, ela precisa ser verdadeiramente dentro de nós. Nesse sentido, o nosso testemunho não será titubeante. Assim, o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo, né? Jogado fora para os homens pisar, como Jesus disse, né?
Se o sal ficar insípido, né? Se o sal não salgar mais, aí tem que ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E sendo a luz do mundo, sendo luz, né? O crente sendo luz. Olha aqui, como luz o cristão deve brilhar, não é? É, a luz, ela precisa brilhar. As pessoas, é diferente do sal, né? Enquanto que o sal se esconde, a gente só sabe que tem sal pelo sabor, nem cheiro tem, né? É pelo sabor. O sal, você só sabe que tem por causa do sabor. Já a luz, não, as pessoas têm que ver, né? As pessoas precisam ver. Se não ver, e no caso aí são as obras. São as obras. A luz são as obras. Vamos ver aqui. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola ou na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Não podem se esconder. Vendo que interessante aqui? Né? Tá lá o jovem lá na sua escola, na sua faculdade, e o professor, né, descendo a lenha lá na fé dos cristãos, e está lá o crente lá escondido, não se defende, né? Não defende nem a si próprio, não aparece como cristão, não tem coragem de falar que aquela colocação não está correta, né? Ele se esconde, aí não está sendo luz, a luz tem que, é nessas horas que a luz tem que aparecer, é nessas horas, isso no trabalho, onde for, onde estiver, aí precisa mostrar que não é como eles estão pensando. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados a andar na luz, como na luz Deus está. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Nesse caminho não há lugar para a escuridão, pois o caminho de Deus é de luz que reflete sobre sua palavra. Então, né, é como eu acabei de falar. A luz, ela precisa ser vista. Ela precisa ser vista. Mas aqui, irmãos, o 3 aqui fala sobre a influência cristã. Aí, Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro. 2 Coríntios 4 e 7. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Nós devemos portá-la como bandeira no mundo que inteiramente jaz no maligno. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa, né? Pelo contrário, não é que a pessoa vá lançar isso no rosto das pessoas, mas compartilhar, né? Mostrar que elas também podem alcançar, né? Quando alguém fala assim, mas esse irmão já fez isso e aquilo outro e agora está falando que vai para o céu. Aí a gente tem que falar, não, mas você também pode. Você mesmo tendo feito coisas até piores do que eu fiz, mas você também pode. É só você se arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus como Salvador da sua vida. Né? Não é só eu que posso, você também pode, desde que haja como eu agi, entregando a minha vida para Jesus. Então o procedimento é esse, não é ostentar, eu sou salvo, a prostituta não é, o beberrão não é, fulano não é, não. Você vai ostentar como assim, uma coisa que não é sua, foi pela graça. E mesmo que fosse, né, Deus não se agradaria. Compartilhar é o que nós precisamos fazer e não ostentar. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é de um embaixador de uma pátria, cujas referências são longanimidade, mansidão e moderação. Né? Longanimidade tem que ter paciência com as pessoas, até porque quando não éramos crentes também nós não éramos tão bonzinhos assim, né? Não aceitava de bom grado a palavra do Senhor, né? E nós precisamos ser longânimo também com as pessoas quando nós
estamos falando do amor de Deus. Bom, bem como outras virtudes do fruto do Espírito. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática de boas obras levará os homens a glorificar a Deus. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo. Veja prudentemente como andais. Olha aí, Efésios capítulo 5, versículo 15, está dando aí uma deixa, né? Uma dica de ouro aí. Ó. Veja prudentemente como andais. Se a gente andar prudentemente, como já foi falado várias vezes, as pessoas estão vendo o nosso proceder, o nosso caminhar. Então, se a gente andar prudentemente, as pessoas vão ver, vão notar a diferença. E aí, muitas vezes, alguém vai sentir o desejo também de servir a Deus através do que eles vêem nas nossas vidas, né, meus amados irmãos? E aí, para concluir a nossa aula de hoje, a nossa conclusão, ela fala: nesse mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover as verdadeiras mudanças. Tá vendo aí? As pessoas estão esperando que os governos mudem, né? As pessoas estão esperando uma mudança para melhor de pessoas que nada podem fazer, mas, conforme está aqui, ó, nesse mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. Então, nós temos a obrigação de influenciar o mundo, de influenciar as pessoas, né? A questão de servir a Cristo não é somente o ir morar no céu, não é somente estar preparados para o arrebatamento, não é somente estar para sempre com Deus na vida eterna, mas como Jesus prometeu, de vida abundante. Ele não prometeu que teríamos vida abundante, né? Quando Pedro também foi lá questionar: nós deixamos pai, mãe e tal para te seguir, o que vamos ganhar com isso? Jesus não disse que ganharia 100 vezes mais, tanto aqui como lá no céu? Então, aí nós precisamos influenciar o mundo e não deixar o mundo nos influenciar. A gente tem visto tantas aberrações na internet, cristãos ali postando ali coisas, denegrindo imagem de governo A, de governo B, fulano aqui é bom. São más conversações que não nos diz respeito como cristão. São coisas... A gente tem que pegar esse espaço que nós temos na internet e propagar a palavra de Deus, falar de Deus, porque assim nós vamos sair ganhando muito mais como cristão do que estar aí debatendo que governo que presta, qual que não presta, porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós não sabemos disso? Não nos cabe, isso aí não... O que cabe a gente é fazer o papel de cristão e de cidadão. E ponto final. Né? O nosso negócio é com o reino, nós somos embaixadores, meus irmãos. Embaixadores. A nossa pátria não é essa. Nossa pátria está no céu. Então nós precisamos falar das coisas do céu. E aí diz aqui, ó, é preciso que a luz divina brilhe a partir de nós para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar de que sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Não é dura essa frase? Né? Se a gente não der testemunho do que falamos, né? Se a gente não agir conforme o que falamos, não dermos um testemunho, aí as pessoas não vão acreditar, né? Não vão levar em consideração. Aí estamos sendo sal insípido e luz apagada. Olha só. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo,
exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Então, aqui nós encerramos, né? Não podemos ser artificiais, crentes artificiais, mas sim crentes verdadeiros. Aí assim estamos sendo luz do mundo e sal da terra. Meus amados irmãos, que Deus continue abençoando a cada um de vocês, né? Se os irmãos puderem compartilhar para que essa palavra chegue a mais pessoas, né? Quanto mais pessoas, melhor. Não para meu engrandecimento, o meu intuito não é esse, tanto que não tem aí dizendo aperta o sininho, faça não sei o quê. Não, o intuito não é esse, mas o intuito é de levar a palavra do Senhor ao máximo de pessoas possíveis, né? Então que Deus continue abençoando e até a próxima, em nome de Jesus. Se Deus permitir, estaremos fazendo a terceira videoaula, né? Na próxima semana, para assim estar ajudando os irmãos nesta jornada. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez te agradecemos. Obrigado, meu Senhor, por esses momentos que passamos, Pai, falando da tua palavra, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Pai, abençoa cada lar onde essa palavra chegar, meu Deus, em nome de Jesus, e que tudo, Pai, seja para a honra e para a glória do teu santo e eterno nome. Em nome de Jesus, amém e amém.